Olá, pessoal. Bom dia, boa quinta-feira para vocês. Que Papai do Céu os abençoe imensamente. E hoje, esta quinta-feira promete. Promete vai ser boa. Porque o presidente Bolsonaro disse que vai revelar para a gente durante a live as falcatruas que aconteceram em 2014. Inclusive, eu vou passar um trechinho do vídeo dele em que ele pede para os apoiadores do Cercadinho acompanharem a live de hoje, que vai ter duração de 1h30 e que ele vai mostrar umas incoerências inquestionáveis durante a eleição de 2014. Nós também vamos falar sobre a nota de resposta que a Polícia Federal emitiu à deputada lunática Joyce Hasselmann. E o Paulo Galo, um dos responsáveis por terem incendiado a estátua de Borba Gato, foi preso. E é claro que o bolo chorou por causa disso. E um último assunto muito importante que eu quero falar com vocês é sobre o Lira. O Lira disse que ao voltar do recesso ele vai pautar as reformas tributárias e políticas. Em tese é muito legal isso, claro que é, nós queremos muitas reformas. Porém, a reforma política pode vir ali com um jabutizinho chamado semipresidencialismo, que na qual o Lira apoia, e nós temos que ficar de olho. Mas antes de mais nada, eu quero começar desmentindo o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo que vocês ouviram. O Supremo Tribunal Federal soltou a maior fake news nas redes sociais, falando que não tirou os poderes do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Então, das duas, uma. Ou a grande mídia, que eles tanto amam e protegem, fez fake news o ano passado, ou ninguém entendeu muito bem as determinações de Alexandre de Moraes, e eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o site do Supremo Tribunal Federal. Ministro assegura que estados, Distrito Federal e municípios podem adotar medidas contra a pandemia. Em momentos de crise, o fortalecimento da União e a ampliação de cooperação entre os três poderes no âmbito de todos os entes federativos são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Já o site do Jornal Nacional da Rede Globo destacou que a STF estende autorização para governadores e prefeitos combaterem a pandemia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já enfatizaram que o governo federal também tem responsabilidade de enfrentar a crise e que essa é uma obrigação que nenhuma autoridade do país pode recusar. A responsabilidade do governo federal ficou no subsídio financeiro. O presidente Bolsonaro teria que viabilizar dinheiro e equipamentos para os estados e municípios. Porém, os estados e municípios, ou seja, governadores e prefeitos, tomariam a decisão que eles achassem melhor. Inclusive, o G1 noticiou o seguinte: ministro do STF proíbe governo federal de derrubar decisões de estados e municípios sob isolamento. Alexandre de Moraes analisou uma ação da OAB, que pediu ao STF para obrigar Bolsonaro a respeitar atos locais. Em decisão, o ministro pediu união e cooperação entre os poderes contra o flango-flito. E o Estado de Minas também trouxe a seguinte matéria: STF proíbe Bolsonaro de interferir em decisão sobre estados e municípios sobre o flango-flito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que o governo federal não pode derrubar restrições locais ao comércio, escolas e circulação de pessoas. Como eu acredito na idoneidade de Alexandre de Moraes e sei que ele é uma pessoa absurdamente ponderada e consciente do que ele faz e o que ele deixa de fazer, ele tem que vir a público e pedir desculpas. Porque, afinal, isso que eles fizeram é uma fake news. O presidente Bolsonaro realmente não teve autonomia para lidar com a crise da pandemia, porque o Supremo Tribunal não permitiu. E ontem ele solta um videozinho, mal feito, por sinal, com o seguinte início: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade? Não, não torna-se. O Supremo Tribunal Federal não tirou as atribuições do presidente Bolsonaro. Ora, ministro, ou o senhor não foi muito claro nas suas decisões, levando até a grande mídia a erro, ou vocês realmente tiraram as atribuições do presidente Bolsonaro e agora estão tentando mentir para a população. Só que o senhor não pode esquecer que o senhor é responsável por um inquérito chamado Inquérito das Fake News,
onde pune e até prende pessoas que supostamente cometeram fake news. A fake news que vocês consideram, claro, porque as fake news da grande mídia tá rodando a toda, não é mesmo? E agora vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro pediu aos seus apoiadores ontem, na quarta-feira à noite, no Cercadinho, a respeito da live dele de hoje. 19 horas da nossa live, vai durar 1h30 com a gente falando de todas as inconsistências, inclusive fatos que inacreditáveis. Quer ver uma coisa? Vamos supor uma corrida de Fórmula 1 ou Fórmula Indy, ok? Deu a largada. Deu 2, 3 voltas, entrou um animal na pista e parou a corrida. O pessoal ficou andando, um atrás do outro. De repente, sana-se o problema, dá-se uma nova largada. O pessoal dá mais 80 voltas. E o resultado final dessas 80 voltas é exatamente aquele da segunda volta, quando parou a corrida. Mas pode acontecer isso? Impossível. Não, é possível, mas uma em trilhão. Exato. Isso não, é bem mais, é 1 sobre 2 elevado a 231. Não, isso é mais grave ainda. Eu corrigi, né? É 240, eu corrigi lá. Ainda é mais. São exatamente 4 horas que não o fluxo de voto que chegava, mas o fluxo de voto que era computado. Era Dilma Aécio por 240 vezes consecutivas. Isso acontece, né? 1 sobre 2 elevado a 240 avos. Okay? Isso é outra demonstração. Isso em probabilidade você pegar todos os átomos da Via Láctea, mais algumas outras galáxias, e acertar esse átomo na primeira. É um número tão grande que eu me nego a pensar nele. Tende ao infinito. Exatamente. Então, pode acontecer? Pode. Né? Se eu não me engano, as últimas coisas que eu mandei fazer, no tocante a esse daí dos átomos, equivale a você ganhar 6 vezes consecutiva na Mega Sena. Uma vez já é difícil, né? A não ser o João Alves, né? O resto. Tem o pessoal aí que já conseguiu. Mas ele não ganhava, parece que acontecia, ele comprava o prêmio um pouco mais caro. O cara chegava lá, ganhei 50 mil, o cara te dou 60. O cara vai embora. Lavagem de dinheiro. Lavagem. Parece que era isso que acontecia. Pois é, pessoal, algumas coisas estranhas aconteceram ali durante a eleição de 2014 e o presidente vai nos mostrar, finalmente, um presidente que luta pela transparência e que quer ver o voto impresso com contagem pública em respeito ao povo, inclusive. Mas agora a gente vai falar da nossa lunática favorita, ela mesma, a Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann que disse que o presidente Bolsonaro interferiu na PF, por isso não queria que a PF participasse das investigações da suposta agressão que ela sofreu, respondeu a ela. Jornais repercutem protesto da FENAPEF contra ataques de Joyce Hasselmann. Aqui eles colocam um resumo do que aconteceu e a nota pública do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais da FENAPEF, Luiz Antônio Boldens, que rebateu as declarações. É lamentável e incompreensível a fala da deputada Joyce Hasselmann sobre a Polícia Federal, entidade respeitada pela sociedade brasileira que trabalha todos os dias pela segurança pública, ressalta. O presidente da FENAPEF poderia, por exemplo, abrir um inquérito para saber o que realmente está acontecendo, porque as câmeras acusaram que ninguém estranho entrou no prédio e que ela ficou 5 dias dentro da casa. Inclusive, numa entrevista que ela deu na terça-feira, numa entrevista, quando ela estava saindo ali do exame toxicológico e de corpo de delito que ela fez, ela diz o seguinte para o pessoal da imprensa: olha, vocês quase pegaram um objeto que eu achei ali na minha sala, no meu sofá. Achei logo depois que vocês saíram. Tenho 5 testemunhas. Aí lá no final da entrevista, uns 10 minutos depois, aí a jornalista pergunta para ela: onde a senhora achou o objeto? Eu achei no dia anterior que eu estava arrumando a casa para receber vocês e acabei achando. Ou ela achou quando a imprensa saiu, que inclusive ela fala, vocês quase acham o objeto, ou ela achou um dia antes. Os dois não dá. E segunda pergunta, que objeto é esse? Ela não sabe identificar um objeto? Tá burra?
ela perdeu a capacidade de identificação de objeto. Então, eu acho que vale a pena, assim, uma investigação da Polícia Federal, porque falsa comunicação de crime é crime e esconder agressor também é crime. E agora vamos falar de Lira, do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Lira espera votar reformas tributária e política na volta do recesso. O presidente elogiou a indicação de Ciro Nogueira para a Casa Civil e comentou o avanço da vacinação contra o flangoflito. Com a saída de Ciro Nogueira, inclusive, quem assume a vaga agora na CPI, na comissão, é o Flávio Bolsonaro, que era suplente de Ciro Nogueira. Esse fato é legal, porque agora sim o cerco vai pegar fogo, porque o Flávio fala mesmo, né? Ele não deixa as coisas quietas. Então agora sim nós vamos ver o circo pegar fogo dentro do circo da CPI, mas a respeito do Arthur Lira querer colocar em votação a reforma tributária e política, nós temos que ficar de olho, porque a reforma política, ela pode vir com um jabuti chamado semipresidencialismo, que foi defendido por Barroso, Gilmar Mendes, Lira, Pacheco, e está meio obscura essa postura deles. Então, assim que for pautado, eu vou postar para vocês e vamos ler juntos o projeto para que a gente tenha certeza que não tenha nada lá dentro que vá nos prejudicar. E por falar em prejudicar, vamos falar de Paulo Galo, o vândalo que foi preso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por ser um dos organizadores a queimar a estátua de Borba Gato. O Tribunal de Justiça de São Paulo prendeu na tarde de quarta-feira Paulo Galo, o vândalo que é um dos organizadores do incêndio na estátua de Borba Gato que aconteceu no domingo. Ele faz parte do grupo Entregadores Antifascistas e é integrante da Revolução Periférica. Claro que Boulos lamentou a prisão do revolucionário vândalo. Inclusive, Boulos disse que é absurdo e inaceitável. E segundo o Galo, ele não quis machucar ninguém ou causar pânico na sociedade, e sim abrir um debate público para que as pessoas decidam se elas querem ou não uma estátua de, aspas, um genocida estuprador de mulher, fecha aspas. Claro que Paulo é um ignorante na parte histórica, afinal ele apoia a esquerda que foi e é responsável pelos grandes genocídios da humanidade e sempre usaram o estupro como forma de submissão e terror. Che Guevara é um exemplo disso, os campos de concentração que tem na China e também as atrocidades que estão acontecendo na Coreia do Norte, e esse vídeo está lá na parte de membros porque é muito pesado sobre a Coreia do Norte. Mas Boulos ficou chateadinho com a prisão do Galo e disse o seguinte: Boulos lamenta a prisão de autor do incêndio em estátua do Borba Gato, absurdo e inaceitável. Paulo Roberto da Silva Lima, popularmente conhecido como Galo, é líder do grupo conhecido como Entregadores Antifascistas. Ai, gente, é só rindo, desculpa. Pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2022, Guilherme Boulos disse na quarta-feira, dia 28, que lamentou a prisão de Paulo Roberto da Silva Lima. A esposa dele também está presa. Conhecida como Galo, líder do grupo Entregadores Antifascistas e um dos autores do incêndio da estátua de Borba Gato no último sábado, dia 24. Absurdo! Recebi agora a informação que foram expedidos mandatos de prisão de Paulo Galo, entregador antifascista. Ai, meu Deus! E de sua companheira Jéssica por conta do ato na infame estátua de Borba Gato. Inaceitável. Inaceitável é ter o Boulos como candidato a governo de São Paulo. Isso que é inaceitável, mas inaceitável ainda é ter um entregador falando que ele é antifascista quando ele se dobra aos fascistas. Tipo, oi? O cara defende uma ideologia genocida, violenta, grotesca, que prende os outros em campos de concentração, que promove a fome, o desespero, o aborto forçado, a doação de órgãos, enfim, tudo que é de, sabe? Tudo que é a coisa mais bizarra do mundo, mais abjeta. Gente, não dá. Para mim não dá. Acabei aqui. Encontro vocês ao 12h15 com alguma notícia indigesta. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus, que um dia eu vou conseguir entender essas contradições da vida. Até mais.